que a gente criou, né? Eu nunca tinha visto antes, sei lá, eu nunca ouvi falar de alguém também, assim. E daí eu fiquei pensando, principalmente hoje na rodoviária, antes de ir pra casa, o que eu ia realmente falar pra vocês aqui, assim, que fosse uma coisa legal. Eu comecei, na verdade, sem querer, a lembrar de um monte de coisa da minha vida mesmo, assim, e percebi que seria legal pra vocês, assim, eu contar algumas coisas da minha vida, né, até chegar em vocês, assim, pra vocês terem uma ideia da importância do negócio. Assim, ó, só pra um exemplo que eu lembrei, uma coisa que aconteceu uma vez comigo, quando há 4 anos atrás, quando eu estava sentado exatamente onde vocês estão aí, assistindo aula de cursinho, querendo entrar na URGS e tudo mais, há só 4 anos atrás, é muito pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Há 4 anos eu estava aí também estudando para ter o mínimo de espanhol, não sei o quê. E daí, me matriculei para letras, ela estava fazendo unificado, inclusive, em Porto Alegre. Me matriculei para letras e tudo mais. E tinha um professor lá que eu gostava muito da aula do cara e tal, de português. E o cara chegou nesse momento do ano, assim, um pouquinho antes, mas bem, sei lá, no início de dezembro, pro fim do ano, assim. E o cara ele tinha um problema na coluna lá, uma hérnia, essas coisas assim. E teve que fazer uma cirurgia bem no fim do ano. E ele não ia poder terminar de dar aula, não ia poder terminar o ano com as turmas, ia ter que fazer cirurgia e ficar de molho até sabe lá quando. E daí o cara foi se despedir das turmas, assim, e a minha turma era 8, sabe, a 8M 8 da manhã do unificado do centro, que é a maior turma de todas, de todos os unificados, que tem tipo 200 e tantos alunos na turma, um auditório, sala na real, assim, eu era dessa turma. E daí o cara foi se despedir de todo mundo, assim, dizer que tinha sido um prazer e tal durante o ano, mas que ele ia ter que fazer uma cirurgia complicada e tal, que ele ia demorar a recuperação e tudo mais. E daí ele tava falando, não sei o que, e eu vi que o cara começou a ficar com a voz embargada, assim, sabe? Com aquele nó, assim, e vai se segurando, sabe? Daí eu, o cara vai chorar, que história é essa? E daí todo mundo eu olhava, as gurias já estavam tudo meio assim, se abraçando, e o cara continuou falando, daí o cara começou a chorar, sabe? Começou a chorar, assim, se despedindo, eu queria poder terminar o ano com vocês, não sei o que lá, mas vou ter que fazer cirurgia, não sei o que lá. E eu, na época, né, a reação que eu tive foi assim, ó, qual é que é? Pra quê? Pra que sair chorando, chorar, não tem dos alunos, problema dele, né? Foi assim que eu pensei. E quando no final da sala, terminou a aula, né? As gurias foram tudo berrando, chorando lá, abraçar o cara, e o cara chorando, todo mundo, e os magrão tudo meio assim, né? Que é sempre assim que os caras ficam. E eu também, eu sei, vou lá comer um negócio, sair desse sentimentalismo aí. E, nunca questionei, nunca parei pra pensar sobre isso, né? Mas nessa época eu nunca tinha dado uma aula na minha vida, né? Há 4 anos atrás. Eu tava pensando que talvez fosse legal eu dar aula, assim. Vendo que eu tinha a pilha de dar aula, ainda não sabia bem se ia mesmo, não sabia do que ia ser, se ia ser de literatura, de português, ou de história, como eu já tentei também, sabe? Mas enfim, daí passou um tempão, eu entrei na URGS, consegui, né, estudei lá, bem pertinho do vestibular, né, não pra ninguém sei, estudei de verdade daí mesmo, afinal letras era um curso muito barbado de entrar, cheguei, não precisava me dedicar tanto. No fim fui lá e estudei 9 horas por dia na última semana, acabei passando bem, inclusive, com uma colocação boa lá, mas enfim, entrei na URGS, na letras lá, eu não sabia direito o que eu estava fazendo lá, como a maioria do pessoal que entra na letras né, todo mundo entra na letras meio que assim, eu curto ler, daí eu vou fazer letras. Mas daí, o que tu vai fazer depois? Eu curto só literatura. Ainda é um problema, né? Infelizmente, as pessoas não têm contato com linguística, né? Com essa ciência, até entrar na faculdade de letras. É uma coisa que não nos é mostrado em lugar nenhum, não nos é divulgado, não se mostra no colégio, não se mostra em muitos cursinhos, não aparece na TV, não aparece aqui. Descoberta na física, descoberta na biologia, isso aí vai direto, aparece lá no Fantástico, sei lá. Agora um avanço, uma teoria nova sobre como que a língua funciona, isso ninguém dá bola, né? Então assim, a linguística, na verdade, ela ainda não se constituiu mesmo como ciência. Enfim, antes de entrar na faculdade de letras, eu não tinha ouvido falar que existia realmente um campo de estudo da língua de verdade, assim, de verdade. Eu tinha todas essas noções que todo mundo tem sobre a língua. Todas as coisas mais clássicas eu também pensava daquele jeito. Eu entrei na letras logo no primeiro semestre. Tem uma cadeira chamada Conceitos Básicos de Linguística, que é uma cadeira que é justamente para apresentar esse negócio para todo mundo. E quando eu fiz essa cadeira, eu tive a sorte de fazer, no último semestre,
teve nessa cadeira deu, e eu fui aluno dele, e eu, na verdade, eu tive uma sorte muito grande. A maioria das minhas cadeiras, na verdade, que eu sempre consegui pegar assim, os velhos foda que estavam quase parando de dar aula, sabe? Consegui fazer as cadeiras com os caras. E foram esses caras que realmente me botaram na cabeça assim, ó, que eu percebi que aquilo ali era um negócio que eu não só queria estudar, como eu estava apaixonado, tu entende? Eu tava adorando aquilo ali. E comecei assim, ó, cada vez mais a me dedicar àquele negócio ali. Daí no meu segundo semestre, já procurei lugar para dar aula. No segundo semestre. E comecei a dar aula, umas aulinhas particular lá, ganhando R$10 por hora de aula, assim, né? Ia até a casa da pessoa ganhar R$10. Depois comecei a dar, daí eu quis dar aula para turma grande, né? Daí comecei a dar aula em cursinho voluntário, lá gratuito, assim, ó, eu dava aula sexta-feira de noite no Vale, num cursinho popular que tem lá. Imagina, últimos dois períodos da sexta-feira no Vale, que é longe, não interessa onde a pessoa mora, é longe, sempre, é longe. Imagina, assim, e os alunos desse cursinho lá, eles iam na minha aula, eu via assim, ó, no pessoal, tinha gente que ia pra lá com roupa do trabalho, sabe, roupa assim, ó, gente que trabalhava em firma de limpeza, coisa assim, e ia com, tinha um cara que era um segurança da Ruder, sabe, que trabalhava no campus mesmo, e ia pra aula de noite lá, e daí eu vi que aquilo ali era uma coisa, na real, importante que estava acontecendo ali, que eu estava protagonizando uma coisa que vai além de só botar a matéria no quadro, tinha pessoas ali, que, por mais que pareça um papo previsível, sei lá, é real. E daí assim, ó, comecei a dar cada vez mais aula, indo atrás, correndo atrás mesmo. Dei aula em 3 cursinhos gratuitos, assim, só pra dar aula mesmo, pra começar a fazer de uma vez o negócio, depois ver o que ia rolar. Daí o Felipe, que é o professor de português de Novo Hamburgo, que alguns aqui conhecem, que entrou na faculdade comigo, meu amigo desde o início, me deu um unificado para eu trabalhar lá em Montenegro. Daí foi o primeiro cursinho, assim, ó, realmente cursinho que eu ia ganhar dinheiro para trabalhar, e com uma marca grande, né, unificado. Quando ele me ligou assim, ó, tem um lugar para ti lá no unificado de Montenegro. Daí eu assim, ó, agora a coisa é diferente, imagina, eu posso dizer que eu dou aula no unificado, isso aí já é uma coisa. Eu fui para Montenegro lá e não rolou muito bem as coisas com chefe, coisa assim, não rolou, acabei saindo de Montenegro, mas daí esse ano o Felipe me apresentou o NEC, né? Conheci o NEC, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, né? Não só um professor muito bom, mas uma pessoa, assim, ó, peculiar, única, né? É a única pessoa que consegue fazer uma declaração de amor e parecer que está xingando a pessoa até o último, né? Ou lá, é o cara que assim, não consegue falar com calma com ninguém sobre nenhum assunto, né? Mas é uma das pessoas mais queridas que existem, né? O NEC. E daí ele me botou no unificado aqui, assim, direto. O Felipe falou de ti, tu já deu aula lá, então começa esse ano em Taquara. E daí foi esse ano que, na verdade, eu tive uma turma, assim, que a gente já começou aqui. Os mais velhos ainda sempre, tu, a Maitê, aí, vocês, tudo aqui, né? O pessoal que entrou depois ali, a Gabriela, vocês, a Vitória, inclusive, entrou depois, né? Um pouquinho depois, sei, né? No meio. Mas enfim, desde o início, assim, eu fui conhecendo vocês cada vez mais, enfim, dando cada vez mais aula. Logo já apareceu também lá o Objetivo em Porto Alegre, me ligaram lá, assim, porque estavam ouvindo falar, comecei a dar aula no Objetivo em Porto Alegre, isso pra mim foi uma coisa muito importante também, porque é um dos maiores cursinhos de Porto Alegre. E daí foi esse ano que eu posso dizer de verdade que eu me liguei assim, ó, que o negócio aconteceu, sabe? Rolou. Eu sou realmente professor agora, sabe? Realmente, de verdade. Eu estava pensando, contando esses dias, eu estou dando mais de 30 períodos por semana. Tem dias da semana que eu dou 10 períodos num dia. Entro 10 vezes na sala de aula, fico lá berrando 45 minutos, sabe? Então, assim, esse ano que eu percebi, assim, ó, que realmente eu tinha virado professor, entende? Independentemente da idade, o cara tem 22, 23, 29, 40, o cara vai se sentir professor quando o cara realmente parar e ver assim, ó, não, agora é real a coisa. E esse ano, vou dizer um negócio muito louco, deixa eu tomar uma água. Eu falei pra vocês já da minha professora do colégio, uma que se chamava Tusnelda. Falei já? Nunca falei? Falo, nunca? Acho que já falei uma vez ou outra aqui assim, por cima. Mas eu tive uma professora de português e de literatura no colégio, que era a Tusnelda. É o nome real dela mesmo, Tusnelda. Era uma mulher assim, ó, ruiva, assim, uma ruiva laranja, assim, branca desse tamanho, assim, sabe?
nórdica, assim, uma bração e tal, enorme, as pernas desse tamanho, assim, uma costa, sabe? Assim, um viking. E a mulher era muito querida. A mulher era muito querida, assim, eu gostava muito dela. Eu não era tão fã da aula dela, assim, nunca tinha final no colégio também, que não era fã de nenhuma aula, mas eu gostava muito dela, eu achava ela muito querida e tal, e ela era professora de português e de literatura, né? E de redação. E daí esse ano, eu tava no ônibus, indo pra casa da minha mãe, no T3, de Porto Alegre, e daí eu tava sentado mais pro fundo, assim, ouvindo música e tal, viajando ali, ouvindo Lu Santana, Jorge Matheus. E daí eu vi que ela entrou, eu reconheci ela assim, 5 anos, sei lá, 6 anos, 6 anos que eu tava sem ver qualquer professor meu do colégio. E óbvio que eu reconhecia a Tusnelda, né, essa figura, entrou assim no ônibus e eu, Tusnelda, que loucura, olha lá, minha professora do ensino médio inteiro de português, e eu aqui dando aula de português que nem louco pra lá e pra cá. Daí eu, será que eu vou ali falar com ela, digo alguma coisa assim, do tipo, oi, senhora, olha só, deixa eu te contar as novidades e tal. Só que daí eu fiquei meio assim, será que ela vai me reconhecer? No final, né, do primeiro ano pra agora, apesar de alguns não acharem, minha cara mudou, tá ligado? Mesmo. E daí eu fiquei um tempo pensando assim, eu vi que tava quase chegando na parada que eu tinha que descer, faltava assim umas 2 paradas, daí eu não vou descer desse ônibus sem falar com ela. Daí eu levantei e fui lá. E daí eu cheguei, ela tava sentada no corredor, assim, do ônibus. Daí eu cheguei, assim, só fiquei parado na frente dela, assim, daí eu vi que ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e eu não falei nada, e ela olhou pra mim assim, Rafael! Daí eu, direito, assim, a mulher me conheceu direto, olhou com uma cara muito natural, oi, Rafael! Eu falei, e daí eu, 5 anos depois, imagina, daí eu, oi, Tusnelda, tudo bem? Como é que tu tá? E aí, ela, tudo bem, e tu? O que tu tá fazendo? Daí eu, não, pois é, justamente eu vi quando tu entrou e eu tive que vir aqui falar contigo, porque eu queria te contar. Eu tô já no 6º semestre, sei lá, não foi antes, 6º semestre da Letras, e tô dando aula de português, de redação, em vários cursinhos, assim. Fui pro teu lado, viu, sabe? Me puxou pra cá. E ela parou. Sério, o ônibus aqui, todo mundo ali, as pessoas tudo se encoxando, tá tudo, e ela rolando essa cena sentimental ali no meio. Ela parou, eu falei assim, me puxou pra lá, não sei o que, obrigado, tal, assim. E daí ela, sério, parou assim, ficou me olhando assim, deu um sorriso, escorreu uma lágrima, assim, E eu... sério, assim, sabe? Tipo, ela não pegou e fez não, ela ficou me olhando e escorreu uma lágrima, assim, sabe? Uma cena de filme, assim, eu... Mas calma, é bom, sabe? Fica feliz. E ela, tu não tem ideia o que isso significa pra mim, porque agora, eu tava meio estressado, não sei o que, mas agora mudou meu dia. Assim, uma senhora falando isso, agora tu me deu, então tá, ela falou, não sei o que, saí, né, eu tinha que descer. Daí eu saí e eu parei na rua, né, e eu fiquei assim, que doideira, né, a mulher ali escreveu uma lágrima. Daí, óbvio que agora, dessa vez, eu não pensei da mesma maneira que eu tinha pensado quando eu estava no cursinho, né? Que eu nunca tinha dado nenhuma aula na minha vida. Aí eu parei e percebi assim, claro, né? É óbvio que ela ficar sabendo isso, ela vai ficar emocionada, ela vai ficar podre de feliz. Imagina, eu fui aluno dela, sei lá, 3 anos seguidos. Muitas vezes, as pessoas, elas convivem muito mais com seus professores do que com seus pais. Isso é uma coisa muito louca, tu vê assim, tipo, a gente se vê aqui sempre 2 vezes por semana, e às vezes tu não vê uma pessoa, por exemplo, teu namorado, tua namorada, uma coisa assim, que com mais frequência do que tu me vê, entende? Ou seja, a gente tem uma relação que acontece mais frequentemente do que com um namorado ou com a namorada, e por aí vai. Isso é muito louco. Daí eu percebi que realmente, né, dando aula, tendo os alunos, tendo a turma, assim, a gente cria uma relação. Mas é uma relação muito engraçada, porque assim, sabe essa coisa de que a gente nunca pensa, quando a gente fala a idade de uma pessoa, por exemplo, a gente nunca pensa na idade da pessoa como a quantidade de anos que essa pessoa viveu, né? Pode ver, isso nunca passa pela nossa cabeça. Quando fala assim, mas que idade ele tem? Ele fala assim, ele tem 22, ele tem 23, daí tu, tá. Quando falam 22, tu não pensa assim, ele já viveu 22 anos, então ele vai ter tantas coisas na cabeça. Não, para cada idade, tu assume meio que uma cara, né? Meio que uma ideia, ou seja, um cara de 17 anos, quando vê tem até uma cor para os 17 anos, entende? Te dá uma percepção do que são 17 anos. Não são 17 anos vividos, é um momento da vida, um momento 17, entende? É uma doideira isso, né? Isso aí a gente aplica a uma série
coisas, que a gente não tem uma percepção assim totalmente analítica da coisa, assim, uma percepção mais geral do negócio. Ele tem 40 anos, 40 anos, não é porque o cara viveu 40, é porque é 40, entende? É uma doideira. E isso daí é uma coisa que eu sempre conversei com meus colegas e tal, que eu aplico às turmas, às salas, as diferentes turmas. Não é assim, ó, essa turma é feita de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Não, quando tu sabe, assim, por exemplo, em que turma tu vai entrar, tu tem uma ideia daquela turma, uma coisa meio geral, como se aquela turma fosse uma pessoa, seja com quem tu lida, de uma maneira assim, um e outro, sabe? A turma vira meio que uma entidade única, sabe? Ele tá até psicodélico, né? Vamos falar, mas é real, a turma vira meio que uma coisa assim, ó, tipo, agora eu vou entrar na turma do intensivo de Novo Hamburgo, é aquela turma que tem aquela cor, aquele jeito. Daí tu entra lá e daí tu já sabe, assim, as pessoas que estão lá, o cara que senta mais aqui, o cara que vive fazendo aquilo, o cara que tá sempre olhando pros lados, o cara que tá sempre olhando as moscas e tal. Essas coisas assim, a pessoa que tá sempre dormindo, daí tu chega e tu olha assim, mas não tá dormindo. Que milagre, daí passa o tempo todo, tá dormindo lá, é a mesma coisa, né? E por aí vai. Enfim, assim, as turmas realmente elas têm uma cara mesmo. E assim, claro que a gente valoriza mais algumas turmas do que outras, em termos assim, de que a aula rende mais em algumas turmas do que em outras. Porque tem turma que tem gente chata, né? Tem turma que tem gente que quer, sei lá, que quer encher o saco. Vocês sabem do caso que aconteceu comigo, aquele das duas mulheres lá. Mas enfim, tem turmas que tem tipos e tipos de pessoas e tal. Agora, é muito raro ter uma turma que realmente, assim, ó, não existe uma pessoa que atrapalha a aula, não existe uma pessoa desagradável em qualquer sentido, uma pessoa que fica enchendo o saco, querendo perguntar, testar o professor, assim, que não... Sempre tem pelo menos um cara, assim, ó, que dorme sempre, entende? Que está sempre dormindo, ou que fica sempre lendo, e daí depois dorme um pouco. Assim, ó, eu nunca vi uma turma em que não tivesse nenhum desses exemplos, entende? Nunca tinha visto. E essa turma aqui de vocês é uma turma assim, sabe? Daí, tá puxando o saco. Não é puxar o saco, porque então tu vai dizer que tudo que eu já falei pra vocês de bom sobre vocês também foi puxar o saco. E seria um absurdo tremendo a gente dar um nome tão simples e babaca pra uma coisa tão verdadeira, que é isso que eu falo pra vocês, assim. Não existe nada parecido na minha semana quanto entrar para dar aula aqui para vocês. Assim, uma das coisas mais revigorantes que tem é entrar aqui para dar aula para vocês. Porque vocês sabem, né? Isso assim, todas as licenciaturas, elas têm as cadeiras dos seus cursos e as cadeiras da educação, que teoricamente as cadeiras do curso é que vão te dar o conhecimento acadêmico do teu campo de estudo, e a faculdade de educação, que se chama FACED, né? É a que vai te formar como um docente, né? Só que as cadeiras da faculdade de educação são entulhadas de pessoas que não dão aula, entende? A maioria dos alunos que estão nas cadeiras de educação ainda não se atreveram a dar uma aula, entende? Ainda não botaram a cara lá para ver como é que funciona a coisa. E é todo mundo falando tudo que acha que tem que ser e tudo como tem que ser. Porque o professor tem que ser assim, tem que ser assado e tal. E eu ainda faço essas cadeiras, né? Afinal, ainda não me formei. E hoje em dia eu entro e eu ligo tipo sabe, ficar de boa, assim, porque eu ouço cada coisa que eu vejo, assim, falando, tipo, porque o aluno sempre é de tal jeito, e eu, não é, porque a relação tem que ser assim, eu nem sei o que, porque afinal eu já estou há 3 anos dando aula, porque eu fui atrás disso, entende? Eu não estou dizendo só que eu sou superior aos outros que estão ali, eu estou dizendo só que antes vai fazer o negócio, ver realmente como é que funciona esse negócio que tu quer fazer, para depois ter opiniões a respeito de tudo, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que se fala nesse tipo de cadeira, assim, da relação do professor com os alunos e tal, é aquela coisa que existe a identidade pessoal e a identidade docente. É o que mais defende, aquela coisa assim, o que acontece na tua vida de problema e tudo mais, isso não pode vir para a sala de aula. Isso é óbvio, né? Isso é claro, isso é evidente. Tu imagina, 10 minutos antes de entrar aqui eu tava no telefone e tava brigando com a minha namorada. Eu vou entrar aqui e vou, oi gente, tudo bem? Não sei o que. O que isso tem a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Então isso daí é um preceito básico, né? Óbvio. Qualquer pessoa deixar que os seus problemas influenciem a qualidade da sua aula. E isso sempre tem que ser assim, é óbvio. Agora, é um problema muito grande quando, por exemplo, o cara tá cheio de problema, né? Eu já tive que dar aula um dia assim que eu implorei para cancelarem minha aula
e não teve como cancelar, eu fui dar aula com que a minha avó tinha morrido, entende? Minha avó, eu não tinha um contato tão próximo com a minha avó paterna, mas tinha morrido, entende? Todo mundo, tá, eu tinha que ir nas coisas e tal, todo mundo, né, pô, morte da avó e tal. E eu não pude, eu tive que dar aula, eu tava estressado, eu tava cheio de gente me enchendo o saco, pô, tu não vai, pô, você fala, não posso, mas eu entrei a aula lá, né, eu entrei, acabou. Agora, é um problema, quando isso está acontecendo, o cara tá com um problema, o cara tá estressado, e o cara entra numa turma, e a turma é uma turma que a aula não caminha, ou que alguma coisa sempre desagrada o cara, sei lá, tem os magrão que estão sempre conversando, o cara tem que ficar chamando atenção. O cara tá de bom humor, o cara tem que chamar atenção, o cara só fala, ó, ô, te liga aí, ó, vou aqui, ó, voltando, e daí os caras tá, daqui a pouco começa a conversar de novo, ô, te liga, voltando aqui, azar, mas o cara tá de boa. Agora, se o cara tá mal, e daí tá todo mundo sabe, o cara já fica assim, ó, pô, os caras não gostam de mim, isso aqui tá uma merda mesmo, tudo uma merda, né, e o cara chega assim, ó, vão se fuder vocês aí, quer conversar, então fica em casa, né, pra que ficar conversando aqui, o cara já fica meio assim, sabe, bom, tudo bem, né, eu não tô dizendo assim, ó, isso influencia o cara, mas influencia, né, não tem, agora, quando o cara tá mal, o cara, por qualquer momento, o cara entra pilhado numa turma do tipo, tá, azar, vou esquecer tudo e agora vou falar sobre as funções sintáticas aqui. Foi. E daí o cara tá pirado e a turma tá junto, ou seja, a turma tá, tu vê que a turma tá prestando atenção, está todo mundo interessado, e cada vez que eu olho pra cara de vocês aqui, eu vejo que todos vocês estão interessados, entende? Eu vejo que vocês olham assim pra mim, ó. Sim, tipo, pode ver. Eu acho que é assim em tudo quanto é lugar, é óbvio que não, mas é evidente que não. Então assim, quando o cara tá meio mal e o cara entra numa turma pra fazer o que ele faz, que é a profissão dele, ensinar um negócio, e a turma é boa, é inevitável que o cara saia bem da sala de aula. O cara sai mais feliz, o cara sai recuperado. Afinal, o cara, a aula foi tribô e esses caras são muito queridos. Entende? É assim que pensa, esses caras são todos gurias, todos caras, todos magrão, todo mundo é muito querido. Dá vontade de dar um abraço a cada um no fim da aula, assim. Mas tá, não se faz isso, não. Mas enfim, o cara sai feliz, sabe? Ah, tava com um problemão, mas agora a aula foi triafudê, o pessoal é triafudê. E todas as aulas que eu dei aqui foram assim, entende? Desde o início do ano, eu entro aqui e eu tenho um prazer enorme sempre em entrar aqui. Nunca é um problema entrar aqui. Volta e meia a turma é aquela coisa lá, tá, agora eu vou ter que, aquele magrão lá, vou ter que ficar cuidando pra chamar a atenção do cara. Alguma coisa, aqui não existe isso, entende? Eu sei que eu posso entrar aqui e, ó, ir conduzindo a aula e vocês sempre acompanham a aula. Vocês sempre estão juntos no pensamento, né? Estão juntos e tal, estão entrando na pilha. Esse texto que vocês fizeram aí fala justamente isso, vocês conseguiram se descrever muito bem ali. Vocês conseguem entrar na pilha do negócio. E esse que é o espírito, tu entende? Esse que é o espírito do negócio. É tu considerar isso que tu está estudando como obrigação uma coisa interessante, né? Tu tem sempre que partir desse princípio, que aquilo que tu está estudando, que tu tem a obrigação de estudar, é uma coisa interessante. E é muito fácil, muita gente se encanta pela química, pela física, principalmente pela biologia, muito também pela história, muita gente se encanta, mas nunca ninguém se encanta pela aula de português. Nunca ninguém tem um prazer enorme em ter aula de português. As pessoas têm aula de física e ficam, olha só, eu entendi por que quando eu ponho por que a manteiga cai para baixo no pão. A manteiga está no pão, o pão cai com a manteiga para baixo, isso que eu quis dizer. Ou então, eu entendi o que é a gravidade, isso é muito louco, porque eu vejo tudo mais. Ou seja, é muito fácil a gente se interessar por essas coisas porque elas são fascinantes, né? Agora, a aula de português é raríssimo ver um aluno ou muito menos uma turma de alunos que se interessa por aquilo que tu está trazendo ali de uma maneira assim, como algo que realmente a gente pode parar para refletir a respeito, para pensar sobre aquilo. E eu vi isso em todos vocês durante o ano inteiro. Inclusive, quando o Diego me disse que ia fazer o vestibular para letras e que eu tinha incentivado ele, isso assim, ó, foi uma das coisas mais importantes que eu já ouvi na minha vida, pode ter certeza, mesmo. E não foi o primeiro aluno meu que decidiu também fazer vestibular para letras ao longo do ano e veio dizer que foi por causa das minhas aulas. Isso, assim, não tem nada que pague isso aí, não tem nada que pague isso. Ou seja, eu percebi que um cara decidiu no que ele quer basear a vida dele por causa das minhas aulas, entende? E na verdade as minhas aulas não foram nada perto do que esse cara ainda vai aprender e do que esse cara ainda é capaz de fazer, não foram nada. Eu só assim, ó, nesses casos aí a gente só dá um empurrãozinho, entende? O cara que está interessado, o cara que realmente acha aquilo ali, ele já acha. Porque tá, eu sei de muitos que foram meus alunos que passaram no vestibular, mas que eu encontrei depois não foram tantos. Mas eu acho que eu contei já pra vocês a história do meu aluno aquele do
do cursinho popular lá, cara velho, negro, com a roupa mais simples da história, tendo aula comigo o ano inteiro, o cara passou em Direito na URGS. O cara passou em Direito. Parece história que aparece no Jornal do Almoço, né? Sei lá, mas é real, do tipo, vida sofrida, mas ainda assim conquistou o seu lugar. Não, mas é real, isso daí eu testemunhei. O cara escrevia muito bem, o cara fazia redação de um jeito muito legal, tinha alguns erros, alguns problemas lá, e eu ia lá e falava, olha só, não sei o quê. E o cara era super querido, seja um senhor mesmo, assim, um senhor de verdade. Mais do Klaus mesmo, você via o cara realmente assim, já calejado da vida. E daí eu tava andando pelo centro de Porto Alegre, levei uma camisetada nas costas, assim, daí eu já virei, eu sou meio, você sabe, eu sou meio impulsivo com as coisas assim, né? E daí eu já virei assim, que é isso? Já virei meio, que é isso? E daí eu vi assim, aí na hora eu olhei assim, reconheci o cara. E aí, Francisco, é o nome dele, né? Francisco. E aí, daí ele, oi professor, tudo bem? E aí, como é que foi no vestibular? Passou? E ele falou assim, achei que tu era o tipo de professor que dava bola pros alunos. Daí eu, dá uma camisetada nas costas do calma dele. Daí eu, como assim? Daí ele, passei, né? Tinha que estar sabendo. Daí eu, desculpa e tal, não fiquei sabendo, né? Ninguém me falou. Passou em quê? Direito. Daí eu, o cara falou assim, direito. Porra, sabe, direito, meu Deus do céu, o cara passou em direito. O cara já assim, segunda metade da vida pra lá e entrou na URGS do direito, entende? Entrou na pilha, direito. E ele falou assim, direito, obrigado. Daí eu, não fala isso, não fala, obrigado. É que quando vocês me... hoje eu não vou nem comentar isso daqui, mas os outros presentes que vocês já me deram, desde o caderno do Luan Santana até a caneta do Luiz, acho que não estão aqui, né? Me deram uma caneta esses dias. Cada uma dessas vezes aí que eu recebi presentes de vocês, obviamente não falando só dos materiais, mas sempre tudo que vocês já me vieram me falar. Felipe já me falou coisas muito legais. Vocês aqui também, mas enfim, tudo que vocês já vieram me falar, isso aí tudo, vocês acham que o quê? Que é aquela coisa assim, não, o cara entra, dá aula e o cara vai embora, fez o trabalho dele, o cara é uma estrelinha, como alguns são, realmente, né? Muitos são. Não é assim. Cada uma dessas coisas, ela significou absurdamente pra mim, mesmo, de verdade, assim, teve um significado importantíssimo pra mim, assim. Ontem, não sei se todo mundo está sabendo, mas aquelas duas ali me deram uma camiseta muito sensacional, feita por elas mesmas. E eu fiquei muito feliz. E eu contei isso ontem para todo mundo que eu encontrei ontem ainda. Afinal, chegou 11 horas em casa e tem 3 magrão lá só, moram comigo, mas contei direto. E hoje de manhã, contei para todo mundo também. Olha só, cheguei em Taquara ontem e tal, não sei o quê. E todo mundo, tá ligado? Tu tem que valorizar isso aí, né? Todo mundo assim, tu tem que valorizar isso aí. E eu, óbvio, né, cara, óbvio, tu acha que o quê? Não, cumpriram com a obrigação. Não, mas aquilo ali me deixou tão feliz, isso aqui agora tão feliz, que eu não tenho como expressar direito pra vocês. Apesar da gente tentar ser, né, sempre achar que consegue lidar bem com as palavras, né, tem muita coisa que a gente não consegue expressar direito. Mas assim, quanto tempo passou? Passou 8 horas já. Eu falei que não ia ter aula, não vai ter mesmo, tá? De verdade. A gente tem ali aquela semana, dá pra em 2 períodos matar esse negócio aí. E tem o grupo lá que eu vou botar mais coisas pra vocês também. Mas enfim, queria dizer assim, depois eu vou comer ali, quem quiser ir. Queria dizer pra vocês assim, de verdade, mais uma vez, esse foi o ano que eu, pra mim, assim, me consolidei como professor, entende? Eu vi que realmente é isso a única coisa que eu vou conseguir fazer daqui pra frente, que não tem nada que eu possa fazer além disso daqui. Foi esse ano que eu realmente passei assim, a amar o que eu faço, a ter muito prazer. E vocês têm que ter a consciência, cada um de vocês, todos vocês têm que ter a consciência do papel fundamental que vocês tiveram para isso. Uma vez eu estava em Novo Hamburgo lá, e estava o Neck, o Matheus, todo mundo conhece o Matheus? Conheceram lá, né? O Matheus figura o MacGyver, né? O cara, assim, o Highlander, mistura do Highlander com o MacGyver, com o Chuck Norris da eficiência, enfim. Tava eu, ele, o Neck, todo mundo seguia, o Felipe tava junto, tava conversando com o Felipe, e eu falando assim, isso esse ano agora, sei lá, uns meses atrás, antes
do NEC, né? Bem chato. Mas enfim, eu tava conversando e tal, e eu tava falando, Felipe, justamente assim, ó, no ano passado, eu lembro como eu tava dando aula ano passado, no caso 2011, né? Eu lembro como eu tava dando aula ano passado nos cursinhos lá e tal, da URGS, não sei o quê. Eu fico até com vergonha de lembrar como eram minhas aulas ano passado. Eu tava falando isso pro Felipe, nossa, como é que eu fazia aquilo, como é que eu falava daquele jeito, como é que eu caminhava daquele jeito, como é que eu fazia aquelas piadas. Credo, não acredito, tem vergonha. Eu tava falando assim, daí o NEC levantou assim, com toda a delicadeza, né, com todo o jeito que tem, né, levantou assim já com... Não, porque isso também existe, né, ele não consegue falar sentado. Para falar ele tem que levantar. Isso sempre. Teve uma reunião, num sábado, uma vez que a Teca tava lá falando, assim, e ela afirmou, né, o NEC, eu não concordo, Teca, levantou assim, começou a se palestrar, a mulher tava dando discurso lá, e ele levantou e começou a dar junto, o contrário do que ela tava falando. Enfim, uma figura que merece a nossa lembrança, né, mas enfim, o NEC levantou e falou assim, depois que eu falei isso, né, eu tenho vergonha de como eu dava aula ano passado. Ele levantou, apontou o dedo na minha cara e falou assim, ó, ano que vem tu vai pensar o mesmo sobre esse ano. Daí eu... Pior, né? Pior. E isso é o que constitui um bom professor. Daí eu... pesado, né? Mas isso, depois eu fiquei muito tempo pensando nisso. É a realidade, né? O cara que realmente assim, pode estar consciente, que está evoluindo, que está cada vez mais buscando a coisa, é o cara que percebe como no passado fez algo que não faria atualmente, né? Isso aplica a qualquer profissão. Essa nossa aqui de dar aula é uma muito... Já vou terminar, tá? É uma muito louca essa profissão. Eu percebi isso também realmente só esse ano mesmo, assim, por causa da quantidade de aulas que eu dei esse ano. Porque é um negócio assim, ó, a gente cria uma relação, né? Mas é uma relação muito engraçada, porque vocês pouco falam, né? Assim, a gente não conversa tanto, né? Eu falo um monte, né? Direto, muito, toda hora. Aliás, o meu trabalho é falar coisas, né? E vocês mais ouvem, mas isso é uma relação, né? E tu vê o que é o engraçado em torno disso? Uma relação tão forte, tão louca, assim de, eu venho aqui toda semana, 2 vezes por semana, entro aqui, fico aqui 1h30, eu fico aqui, noiando, né, nas coisas, e vocês juntos, que eu pego, vou embora, daí tem lá minha mãe, meus amigos, minha namorada e tal, e todo mundo, sabe, quando eu percebi isso, eu entrei num teto existencial, sabe, assim, de verdade, porque eu percebi que todo mundo da minha família, minha mãe, minha avó, meu pai, meus irmãos, todo mundo sabia o que eu fazia, meus amigos desde a infância, o cara que eu conheço há 20 anos, né? Todo mundo sabe o que eu faço, todo mundo sabe que eu dou aula em cursinho de português e de redação, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe, eu dou aula unificada, no Novo Hamburgo de Taquara, dou aula no Objetivo, todo mundo sabe. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo sabe, mas ninguém sabe o que eu faço, entende? Todo mundo sabe que eu dou aula, para pessoas, agora ninguém nunca me viu dando uma aula. As pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Ninguém sabe. E os pais de vocês também não sabem. Os pais de vocês, e os amigos de vocês que não estão por aqui também não sabem. Sabem no máximo uma coisinha que vocês contam. Então a gente tem uma relação aqui, na verdade, que é muito íntima, né? Muito íntima. E aqui eu tenho com vocês é diferente da que o Michel tem com vocês, da que o Guilherme tem com vocês, e por aí vai. Cada um uma coisa. Tu não acha isso uma doideira? Tu não acha isso uma coisa muito louca? Claro que é, tu imagina, todo mundo sabe o que é isso. Agora, só a gente aqui sabe como realmente é a coisa. Ninguém mais. Quem tá lá fora não entra aqui, não sabe como é que funcionam as coisas aqui entre nós. Ninguém sabe, só a gente. E isso é muito doido, isso é muito legal. Tu não acha? Isso é triste. Olha aqui. Eu não vou nem tentar agradecer de novo tudo isso, porque não vou conseguir. Mas assim, já que eu vou terminar a aula agora e tal, para quem quiser ir lá comer e tudo mais, queria só dizer assim, vai ter aí Natal, vai ter aí Ano Novo, não vou falar que é para tua cidade de qualquer jeito, tá? Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, e o ano muda, né, e a gente tem uma série de
concepções sobre o que é o Ano Novo, né? Há muitos anos já que as pessoas vêm atribuindo ao Ano Novo uma coisa muito importante, né? O fim de uma etapa, o início de uma próxima. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O que muda realmente do dia 31 para o dia 1º? Né? Muda um número lá no calendário, que vai ser um número que vai ficar o ano inteiro. Agora, a tua vida, ela é uma coisa constante, né? Ela tá sempre, tu tá sempre evoluindo, sempre. Não é assim, ó, porque agora chegou um dia específico que daí, depois desse dia agora tu tem que decidir umas coisas da vida. Não é assim. As pessoas usam isso como um símbolo, né? Como um incentivo para, um ano novo, mais um ano, então agora eu vou parar de fumar, né? Ou então assim, então esse ano agora eu vou estudar, esse ano eu prometo, né? E por aí vai. Mas isso aí tudo não faz diferença, na verdade, né? Se tu tivesse prometido isso no meio do ano, teria o mesmo efeito sobre ti, e por aí vai. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês vieram até aqui, certo? Vocês vieram até aqui. Muitos aqui desde março, a maioria desde março sentado aqui, sempre se dedicando e tudo mais. E eu sei que vocês são alunos dedicados, são alunos interessados, e isso é muito fácil de perceber aqui em Novo Hamburgo, que são as duas cidades que eu dou aula além de Porto Alegre, né? Vocês estão filmando isso aí que eu estou falando, mas vocês não vão botar isso em lugar nenhum, tá, gente? Por favor, mesmo. Mas é sabido, isso vocês devem ter a mais plena noção, que o aluno de Porto Alegre, claro, sem generalizar, a gente nunca generaliza, mas enfim, o aluno de Porto Alegre é muito diferente dos alunos de Novo Hamburgo e de Taquara, que são as cidades que eu conheço. Tá, e de Montenegro também, que eu conheci alguns. Vocês imaginam por quê? Não é assim, ó, questão de, como vocês falam, sotaque de colono, que colono, mas assim, não é nada envolvendo isso, nada envolvendo onde tu foi criado ou alguma coisa assim. Mas é realmente uma dimensão da simplicidade das coisas, tu entende? O pessoal de Porto Alegre, eu vou te dizer como é que é, assim, ó, 80% dos alunos de cursinhos caros de Porto Alegre, tipo o Objetivo, em que eu dou aula. E Unificado também, que eu fui aluno. A maioria é o tipo de aluno que, por exemplo, entra um novo professor, ou começam as aulas, simplesmente, entra esse professor e o cara tem um posicionamento que é o seguinte, ó, quero ver tu me mostrar, quero ver tu fazer eu entender o negócio. Eu quero ver tu fazer eu querer ficar sentado aqui. Eu quero ver tu conseguir enfiar alguma coisa dentro da minha cabeça. Vai lá e prova que tu é bom professor, que o meu dinheiro está valendo a pena. É assim que muitos pensam, muitos. E isso é o que leva muitos alunos meus, quando eu dou uma primeira aula, ou alguma coisa assim, a chegar no final e perguntar a minha idade, né? Perguntar a minha idade. Porque muita gente, por mais que tenha gostado da aula, por mais que ache que tenha aprendido, acha que um cara com essa cara, ou com essa idade, não pode estar ali fazendo isso. Não pode, tem que ser um velho, tem que ser um cara que, sei lá, tem pelo menos um pouco mais de 1,68 m, né? E vocês, foram os alunos, junto com os de Novo Hamburgo também, eu não vou tirar o crédito deles, que eu mais percebi que desconsideram o professor e consideram muito a aula, né, que é realmente o que tem que ser considerado. Não interessa se vocês acham que o professor é feio, ou que o professor é lindo, que o professor é gordo, ou o professor é bombado, se o professor é engraçado, ou se ele é muito sério, isso não interessa. Se tu vê que a aula dele está sendo boa, está rendendo e tu está aprendendo, né, da melhor maneira possível, então é isso que tu tem que valorizar. É isso que eu enxergo aqui em vocês. Eu enxergo aqui. Dos caras que dão aula de português em Porto Alegre, eu ficava impressionado, porque eu tinha 2 professores fixos de português, o Moreno, que é um professor muito velho, há muitos anos da aula de português em Porto Alegre, já deu aula, junto com o Paulo Guedes, que eu falei ontem para vocês, eles eram amigos, deram aula na URGS por 30 anos, 40 anos dando aula na URGS, e hoje em dia estão bem velhinhos e tal, mas ainda continuam dando aula, o Moreno no Unificado e o Paulo Guedes só na URGS. E eu achava a aula dele a melhor aula que eu já tinha tido na minha vida, entende? Não foi ele o cara da despedida, foi o outro, o Paulo Ricardo. Mas a aula dele eu achava a coisa mais sensacional de todas. E volta e meia ia um outro cara substituir lá, um cara que não era fixo da nossa turma, dava uma aula engraçadíssima, sabe? Muito engraçada a aula, muito engraçada. Dava a matéria também, conseguia mostrar qual é a alternativa que tu tem que marcar, conseguia mostrar a alternativa. Ó, assim tu chega na... Realmente é, assim, o principal dever do professor de cursinho, mostrar como é que tu vai passar no vestibular.
Agora, não dá para resumir assim a profissão, né? Então, muitas vezes vinham outros professores que não nos davam aula e que eram muito engraçados, extrovertidos e tudo mais, e eu via o pessoal vinha comentar comigo, tipo, botou o moreno no chinelo. E eu, tá louco, meu, tá louco, só porque esse cara rebolou, dançou, o cara deu uma reboladinha, todo mundo achou engraçado, o cara imitou um gay, todo mundo achou engraçado, o cara fez uma piada, todo mundo achou engraçado, o cara fez sei lá o que, todo mundo achou engraçado, e a aula desse cara é melhor do que a aula do cara que estuda a língua há 40 anos e traz um monte de coisa interessante. Pelo amor de Deus, põe a cabeça no lugar. E foi isso que eu decidi pra mim, sabe? Se a minha aula é engraçada, e o pessoal costuma me achar engraçado, né? Se os caras dão risada na minha aula, isso é muito bom, eu fico muito feliz, mas em nenhum momento eu preparo a minha aula, por exemplo, num bloquinho a aula e no outro bloquinho as piadas que eu vou fazer. Isso é um absurdo, tu entende? Isso é um absurdo. E em muitos lugares a importância é dada muito maior para as piadas, para o espetáculo da aula, cara, do que para o conteúdo. Então, assim, vou terminar. Desde que eu comecei assim, a dar muita aula, eu comecei a fazer cada vez menos cadeiras do meu curso, né? Era para eu estar me formando no início do primeiro semestre do próximo ano, de 2014. Era para ser o semestre da minha formatura. E eu estava calculando, esses dias eu tenho pelo menos mais uns 3 anos de curso, pelo atraso que eu me submeti, né? Mas pra mim, eu não me arrependo, entendeu? Eu não me arrependo. Pra mim, valeu a pena infinitas vezes. O único semestre que eu fiz todas as cadeiras obrigatórias do semestre foi o primeiro, que eu não estava dando aula. Eu entrei e fiz lá 7 cadeiras obrigatórias, passei nas 7 cadeiras. Daí no segundo, já peguei lá 4 cadeiras, passei em 3. Daí cada vez menos, hoje em dia, já faço, sei lá, 3, 4 semestres que eu nunca pego mais de 3 cadeiras. Pego 3, 2, e daí tenho passado em todos, mas enfim, cada vez menos cadeiras, cada vez meu curso está ficando. E o problema da letras é ainda que só abre vaga uma vez só tem vestibular uma vez por ano para letras, não tem segunda chamada. Então tem cadeiras que só abrem nos semestres pares, tem cadeiras que só abrem nos semestres ímpares. Então se o cara não faz uma que tinha que fazer no semestre par, o cara tem que esperar um ano, não um semestre. Então é muito fácil de atrasar o curso de letras, por isso que é o curso que tem mais alunos. Todo mundo se atrasa na letra. Então assim, eu decidi daí ver assim, bom, eu estou dando um monte de aula, isso me ocupa tempo, mas eu estou fazendo poucas cadeiras, e isso não ocupa tanto tempo, ainda mais na letras, porque lá realmente assim, a gente lê e escreve, né? Então tem que estudar, tem que ler os teóricos e tal, piriri, mas o cara não tem, por exemplo, que aprender a fazer um cálculo super bizarro, complicadíssimo, né? É tudo mais aqui de pensar nas coisas e tal. Mas enfim, as cadeiras da letra estavam me cobrando cada vez menos, e meu trabalho ocupando tempo e tal, mas todo o tempo livre que eu tinha em casa, todo o tempo livre, eu decidi reservar, assim, metodicamente para estudo. E assim, todo mês, uma boa parte do salário que eu ganho, que agora, nesse ano, finalmente, por causa da quantidade de trabalho, realmente virou assim, uma coisa boa para mim, que está conseguindo eu me manter sozinho, uma boa parte eu reservo no mês para livro. Para comprar livro, isso aqui é o que eu vou gastar em livro esse mês. E daí eu vou lá e compro, sei lá, quantos livros naquele mês, e eu dedico um momento do meu dia de estudo, todo dia, sento lá no meu quarto, fecho a porta e estudo, né? Eu pensei, qual é a matéria que eu vou dar no estado semana que vem? Vai ser concordância, tá? Ou o que mais que eu posso achar sobre concordância em qualquer lugar por aí? Vou lá e baixo tudo na minha estante, ligo o notebook e escrevo, estudo, e é assim que eu levo a minha vida atualmente. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu percebi que assim, eu quero realmente trazer para os meus alunos, sempre, coisas que não são feitas atualmente. Trazer esse tipo de informação que eu trago para vocês aqui, paralelamente à informação que tu precisa saber para o vestibular, é uma coisa que ainda não é feita. Vocês têm essa consciência. Isso não é feito, no colégio nem se fala, mas muitos professores de cursinho não fazem isso, não fazem. E eu acho que tem assuntos, tem coisas que é a obrigação de qualquer professor de português em qualquer lugar trazer para os seus alunos, né? Para que não aconteça uma série de coisas que vocês conhecem. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, de poder chegar aqui, trazer essas coisas para vocês e ainda receber uma carta dessas dizendo que vocês gostam disso. Então, assim, quando eu vejo que vocês são interessados, que vocês gostaram de assunto,
e se interessaram, eu fico muito, muito feliz, além ainda do que eu esperava. Quando vem assim, o Luiz tirou 20 no simulado em português, daí o Matheus, tirou 9 na PUC, foi isso? 9 na PUC em português, das 10. Quando vem esse eu fico muito feliz, ainda bem agradecendo a aula, fico muito feliz, que bom, então minhas aulas estão funcionando, sabe? Que bom, assim, ver na prática, sabe? Vocês aqui também foram bem no simulado, né? Com certeza o pessoal foi bem. E isso me deixa muito feliz. Mas na verdade, só para ser bem sincero, o que me deixa mais feliz ainda é quando me dizem assim, eu tirei tanto e tal, mas olha que nada a ver aquela questão lá. Aí sim eu vejo assim, o cara realmente entrou né, tipo, professor, tu viu aquela questão lá que os caras falaram aquela besteira lá do não sei o quê? Daí, sim, tu viu só? Eu falei, sujeito inexistente, tu viu só? Sujeito inexistente até hoje, vários vêm aqui. Senhor, esses dias eu tive que escrever uma prova lá que o sujeito era inexistente, fiquei lembrando de ti, né? Eu tive que escrever, ou seja, eu vi, o cara entendeu que ele tinha que escrever e ainda lembrou que aquilo ali era um nome babaca, né? Ou seja, aí é que realmente eu fico mais feliz ainda, ou seja, o cara conseguiu ir bem com a consciência das coisas. Então, assim, agora de verdade, mesmo, terminando. Vocês foram pessoas tão importantes para mim esse ano quanto a minha mãe, que é uma pessoa que eu tenho uma relação diferente. O meu pai também, que é uma relação mais diferente ainda. Minha namorada, né? E as 3 pessoas que moram comigo também são muito importantes para mim. Vocês, e eu estou falando só de vocês mesmo agora, né? Só de vocês mesmo, dessa turma aqui. Vocês foram extremamente importantes para mim, assim, não só pelo prazer semanal de dar aula para vocês, mas pela minha constituição como professor e pessoa mesmo, tá? Então, batam palmas para vocês.